Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. E, sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja se reveste de vermelho, e o vermelho ele é utilizado para lembrarmos, sobretudo, da paixão redentora de Jesus. A paixão que, por meio dela, vai ser enviado também o Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja, que é uma outra oportunidade da igreja se vestir também de vermelho, pois é o envio do Espírito que está pairando sobre a própria igreja. E na terceira oportunidade nós temos a chance de revestirmos deste vermelho para lembrar a força desse mesmo Espírito que vem na pessoa de cada homem, de cada mulher que também se coloca como um mártir, um testemunho da fé. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santo Inácio de Antioquia, este homem também que pelo próprio nome Inácio significa fogo, e dizer também que foi assim um bispo de coração ardente. Ele nos concede a possibilidade de vermos esta força do Espírito Santo de Deus, que ao professar a fé na redenção do Senhor, dá força para assim abraçar esta missão e testemunhar com veemência aquilo que Deus pede ao nosso próprio coração. No caso de Santo Inácio, o seu martírio. Martírio, o que é o mártir, não é? O mártir é aquele que realmente vai dar testemunho. Mas será que todo mundo é mártir? Sim, todo mundo é mártir. Todos nós somos mártires a partir do momento que também queremos, de alguma forma, testemunhar a palavra de Deus, na medida que nós conseguimos, no modo de vida que nós abraçamos para a nossa história, em qualquer lugar e situação que nós queremos assim indicar a medida de Deus numa decisão de nossa história, seja ela muito simples, seja ela na maior complexidade. O que une todos os mártires? O que une todos os martírios? É exatamente um coração que deseja, um coração que pede. Ser mártir não é uma junção de eventos, não é uma junção de fatos que de repente a pessoa se encontra para o martírio. Não, para a igreja, a primeira coisa que fundamenta a experiência do martírio é sobretudo um dom. Um dom. Nós devemos inclusive pedir o dom do martírio, porque pedir o dom do martírio significa que também nós estamos enraizados na fé que professamos, na redenção do próprio Senhor, e estamos também, consequentemente, com um coração aberto para ser pedido antes de ser testemunhado. Muitos desejavam e desejam ser mártires,
porque a vida do mártir recebe uma grande graça. A igreja professa que aquele que é mártir, ele, por assimilar a sua vida à paixão de Jesus, ele imediatamente recebe também o perdão para todos os seus pecados. É como se ele ali nascesse novamente pelo batismo. É como se ele novamente passasse pelas águas do batismo. Se uma pessoa que morre logo depois de ser batizada, essa pessoa pode ser o pior ser humano do mundo. Mas se ela decide acolher o batismo de Deus, se ela decide então colocar-se no corpo de Jesus, passando por estas águas, diante de Deus, embora cada um de nós possa assim também ter que sofrer as consequências do pecado de uma outra pessoa ou de nós mesmos, esta pessoa diante de Deus, ela é considerada isenta de toda mancha, de todo pecado, porque ela passou pela morte redentora de Jesus. Assim também é a vida do mártir. A vida do mártir, se uma pessoa também cometeu os seus pecados e também derramar o seu sangue no testemunho da palavra de Deus, diante de Deus o Senhor também o abona de todas as falhas e pecados, não por suas obras, não pelos seus méritos, mas por aquela condição ambígua que existe no nosso coração humano. Naquele momento, ele permitiu também dar uma resposta em favor do Espírito de Deus e decidiu que naquele momento, embora frágil, pecador, decidiu dar testemunho deste Espírito Santo. Por isso, Deus também o considera, embora a sua vida possa ter os seus pecados, considera que ele também é justo por ter assimilado as suas dores da sua vida, a redenção do próprio Jesus. Santo Inácio de Antioquia, ele fez essa mesma experiência. Ele, como um coração inflamado, ele como um coração ardente, pediu a Deus também essa graça de que inclusive não fosse libertado do martírio. Muitos queriam libertar, muitos queriam agir em favor de sua pessoa, mas ele pedia: não. Já sou um trigo de Deus, já posso ser triturado na boca das feras, para que eu possa me tornar assim um pão sem mistura. Interessante, não é? Um pão sem mistura. Um pão sem mistura é aquele pão puro, é aquele pão que traz somente a beleza de ser o que é, sem nenhuma mistura, sem nenhum complemento. O que é esse desejo de Santo Inácio? Esse desejo de Santo Inácio é revelar aquilo que também Deus revelou pelo seu Filho. Quando Santo Inácio decide entregar a sua vida e desejar ser um pão puro, ele quer colocar diante de Deus aquilo que verdadeiramente ele é, segundo a imagem e semelhança do próprio Jesus. Ele quer transformar a sua vida, quer transformar a sua história numa imagem perfeita da imagem de Cristo. Cristo que se torna o pão sem mistura. E é o pão sem mistura que nós também apresentamos na Eucaristia. É aquele vinho que nós apresentamos daqui a pouco que se torna para a gente esta bebida verdadeira. Santo Inácio de Antioquia quis transformar a sua vida nesta mistura, nesta vida sem mistura, onde ele pudesse ser assim também uma hóstia pelo pão, pelo seu corpo, e também uma verdadeira bebida com o seu sangue derramado nas bocas das feras. Tal era grande o desejo de Santo Inácio de Antioquia de passar por esta realidade de ser assim triturado, que ele pedia essa graça de ninguém intervir, porque ele não queria ser incômodo para ninguém. Preferia deixar assim ser morto na boca das feras, no estômago das feras, para inclusive não ser assim incômodo para ninguém. Mas conta a história que seus discípulos também, aqueles que os acompanhavam, ele também recolheram os seus restos mortais, cujo ele é assim venerado
o seu túmulo desde então. Santo Inácio de Antioquia, para localizar para a gente quem foi também, a gente poderia recordar desse fato, né? Ele foi aquele primeiro a suceder São Pedro. O primeiro a suceder São Pedro. Então ele tinha esse homem, esse grande zelo. Santo Inácio de Antioquia reflete esta estrutura bonita e essa oportunidade desta palavra de Deus que nós nos encontramos no dia de hoje. Cujo evangelho fala, olha, Jesus vai dizer, toma cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O desejo de Santo Inácio de Antioquia de ser esse pão sem mistura também é esse desejo de viver sem esse fermento. Da mesma forma que o nosso pão da Eucaristia não utiliza o fermento, Santo Inácio que transforma também o pão em uma coisa mais saborosa, inclusive, ele quis ser o cru do pão. Quis ser assim a fonte de justiça, quis ser assim a fonte da paz. O martírio para Santo Inácio de Antioquia foi uma experiência de viver sem este fermento da hipocrisia. Sem esse fermento que Jesus ali entregava para aqueles primeiros dos seus discípulos, como o Evangelho nos narra no dia de hoje. Falando para uma multidão, Jesus vai dizer primeiro para os seus discípulos, tomem cuidado com o fermento da hipocrisia. Esse evangelho remete para a gente uma passagem exatamente do dia de ontem, diante de ontem, quando Jesus entrega aos escribas e os fariseus as suas advertências, os seus ais. Ai de vós que fazeis isso, mas deixai de fazer aquilo. Deves fazer as duas coisas, deve viver na integridade, deve viver nesta unidade. A grande hipocrisia é isso. A hipocrisia do nosso coração é a hipocrisia de querer viver alguma coisa, falar de alguma coisa e desejar, assim, do fundo do coração, aquilo que não faça diferença nenhuma para nós e que a gente não opte por viver. É bem diferente daquilo que nós passamos, pois muitas das vezes nós falamos daquilo que nós estamos vivenciando, estamos celebrando, e ainda passamos por um caminho de transformação, um caminho de amadurecimento que vai, assim, com a graça de Deus, nos alcançando um patamar de vivenciar tudo aquilo que cremos, vivenciar de tudo aquilo que transformamos. Tem um movimento contínuo em direção àquilo que cremos. O hipócrita não. O hipócrita é aquele que testemunha, que fala, mas para ele não faz diferença nenhuma se ele vai seguir este caminho ou não. Esta foi a grande crítica de Jesus com os escribas e os fariseus do seu tempo, que muitas das vezes conservavam a sabedoria para conduzir o ser humano à íntima união com Deus, mas faziam-se assim de forma aqueles que travavam o relacionamento com Deus, escondendo a chave da sabedoria. Esta é a hipocrisia que Jesus está ali dizendo. Então, portanto, é para que essa palavra também chegue ao nosso coração e não nos permita acreditar também que nós sejamos hipócritas, muito embora a gente não consiga alcançar todo o patamar do que a Santa Palavra de Deus nos pede, que a experiência cristã nos pede. Não. Pelo contrário, ao lembrarmos sobretudo do martírio de Santo Inácio de Antioquia, é a igreja que recorda para cada homem e para cada mulher que ele também deve estar num constante caminho de resposta. O luzeiro de Santo Inácio de Antioquia é o luzeiro máximo que se assemelha à paixão do próprio Senhor. Mas o luzeiro máximo é para que possa iluminar o caminho de todos nós, que estamos assim também desejosos de dar uma resposta cada vez mais à altura desta santa palavra que Santo Inácio também testemunhou. Meus queridos, vamos pedir nesta Eucaristia esta graça, não é? Nós também estamos aqui celebrando o mistério da redenção de Jesus. Nós estamos aqui também celebrando o mistério da nossa própria fé. Nós queremos ser também infundidos pela graça do Espírito Santo para bem testemunharmos assim na vida do mundo. Queremos nós também sermos este pão puro que pode ser alimento para tantas pessoas que precisam, né? E nós precisamos, sobretudo, desta graça de que cada Eucaristia, apresentando o nosso coração, a gente alcance um pouquinho mais desta direção, um pouquinho mais
desse objetivo da nossa fé, que é darmos um testemunho bonito no nosso testemunho diário, nosso testemunho seja do martírio, seja do testemunho do cotidiano da nossa história. Vamos pedir a Deus essa graça de não vivermos segundo o fermento dos hipócritas, não viver segundo o fermento dos fariseus, como assim disse Jesus no Evangelho de hoje, para que a gente não desanime da palavra de Deus, para que a gente não desanime desta experiência do Espírito Santo em nossa história, muito embora nós reconheçamos assim também como pecadores e muitas das vezes incapazes de dar esta resposta a tanta altura como o mundo precisa e como a gente deseja. Mas nos confiemos em Deus, confiemos em Jesus. Peçamos a Ele também que possa ser a nossa própria vida enraizada, fundamentada na vida do Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como costumo dizer, nós não conseguimos na nossa vida de fé nada sozinho, não é? Nada por nossas próprias contas, nada por nossas próprias obras, mas necessitamos dessa graça de Deus. Então, supliquemos a Ele o nosso pedido, supliquemos a Ele a graça que tanto necessitamos para vivermos os nossos martírios.